Gente, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, quero ler do 1 ao 25, tá? Segue o amor e procurar o zelo, os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Elohim, pois ninguém o entende. Porque em Arua significa espírito, tá? Porque em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a congregação. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a congregação receba a edificação. E agora, irmãos, né? E agora, arrim significa irmão, tá? Se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecera o que se toca na flauta ou na cítara. Porque se o chofar der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da congregação. Por isso, que fala em língua, ore, que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quer fazer, pois, orareis com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com... Nossa, peraí, tá, gente? Com o entendimento. Peraí, gente, deixa eu pegar um negócio que estava aqui segurando aqui, tá? Porque essa Bíblia é muito grande. Vamos lá, dando continuidade, né? De outra maneira, se eu bendizeres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a atuação de gratidões? Aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizer, porque realmente tu dás bem as gratidões, mas o outro não é edificado, tá? Dou gratidões a Elohim, que falo em línguas mais do que vós. Essa língua aqui que Paulo estava falando era a língua estrangeira, tá? Ele falava em línguas mais do que os outros apóstolos, mas vamos lá. Que fala em língua mais do que vós. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Mais do que vós todos. Todavia, na congregação, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Arrim, irmãos, não sejam meninos no entendimento, na malícia. Contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, né? Está escrito na Bet-Torá, né? Na Bet-Torá, na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros,
Falarei a este povo, nem assim me ouviram, diz Yahvé, Yahó, de modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a congregação se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará Elohim, declarando que Elohim está verdadeiramente entre vós. Gente, eu quero falar aqui sobre línguas. Eu estava falando um dia desse aqui com meu irmão, e eu falei para ele que essas línguas, né, que tá por aí, que falam línguas estranhas, não tá assim na palavra, né? A gente vê que lá na descida do Pentecoste, né, na verdade já existia o Pentecoste, porque o Pentecoste era uma festa judaica, né? Mas quando teve a descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste, né? A palavra fala que foram línguas repartidas de fogo, e cada um apóstolo falou na língua de quem estava lá para entender, né? Tanto é que uma mulher disse assim: não são esses homens galileus, porque estou ouvindo eles falar na minha própria língua. Ou seja, cada um recebeu uma língua estrangeira para falar, e não línguas estranhas, gente. Não existe isso, pelo amor de Deus. Porque, por exemplo, no dia de Pentecoste, se eu estivesse lá, eu sou brasileira, e tivesse um americano lá, né? Então, sobre Pedro ia descer uma língua repartida de fogo para ele falar, para me entender no Brasil. E em Paulo ia descer uma língua repartida de fogo para ele falar para o americano. Então, era língua estrangeira, tá, gente? Paulo está falando aqui que quando, né, nos reunimos para adorar ao Eterno, fazamos tudo para a glória dele, né? Para a glória do Eterno. Ou seja, o Eterno é adorado, o povo do Eterno é edificado, e os incrédulos são convencidos dos seus pecados. Porque tem pessoas que vão à igreja com o propósito de demonstrar sua espiritualidade. Quem faz isso não é espiritual, porque está indo na contramão, tá? O culto é para edificação e não para exibição. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto, tá, gente? Na igreja de Corinto. Pessoas se exibindo porque falavam em outras línguas. É isso que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas ficam no meio da igreja se exibindo, falando línguas estranhas. Ou seja, línguas estranhas literalmente. Porque antes na Bíblia não tinha língua estranha. Era outras línguas ou língua estrangeira. Agora tem algumas Bíblias que já falam a língua estranha. Então, para mim, isso é língua estranha mesmo. E a palavra não está falando sobre isso. A palavra está falando sobre línguas estrangeiras. Aí eu digo, essas pessoas que fazem isso, estão fazendo o quê? Estão exibindo, né, a si mesmo, né? Se exibindo porque fala língua estranha, porque outras línguas não é, tá? Outras línguas não é. Paulo achou necessário escrever essas coisas, tá? Porque a igreja de Corinto tinha dom, carisma, mas não tinha caráter, tá? Porque quem faz isso, gente, realmente não tem caráter, tá? Veja aqui, olha, Paulo fala aqui, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, tá? Isso aqui, gente, deixa eu ver aqui o versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Elohim, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistério. Vamos dizer assim, se eu viajar, né? Bom, eu não sei falar americano. Se eu viajar para a América, vai ter que ter uma pessoa lá para interpretar para mim a língua americana para que eu entenda.
É isso que a palavra está falando. O intérprete é isso. As pessoas distorcem a palavra de Paulo, distorcem a palavra do mestre. E quando a gente vai falar a verdade, eles acham ruim, fica com raiva da gente, diz que a gente é isso, é aquilo outro. Mas eu não estou preocupada com isso, tá? Eu estou aqui para revelar a verdade e falar a verdade. Tanto é que o meu canal é Revelando, né, a Verdade. Então, assim, este não é um dom público. É um dom íntimo, particular, pessoal, da sua intimidade com o Eterno. Você não se dirige às pessoas, você se dirige ao Eterno. Quem fala em outra língua, entendeu? Se dirige ao Eterno. Está falando em outra língua com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai entender porque ele conhece todas as línguas. Entendeu? Fala em outra língua, tá? E hoje em dia as pessoas falam línguas estranhas que, que nem elas mesmas entendem, tá? O que está falando. Por isso que no versículo 13 fala assim, olha. Por isso que fala em língua, ore para a pessoa interpretar. Mas não é língua estranha, é língua estrangeira, tá, gente? Para que alguém interprete aquela língua que ele está falando, tá? Ele fala que ora para que possa interpretar. Entendeu, gente? É isso, tá? Que a palavra está falando. Vou ler aqui do versículo 7. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou no cítara, gente? Porque se o chofar der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Entendeu? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro, tá? Para aquele que... Nossa, essa Bíblia é tão pesada, gente, tão pesada, tão grande, que ela está em pé aqui, mas tenho que deixar algo segurando, senão ela cai, tá? Para aqueles... Deixa eu ver aqui, perdi aqui. Por exemplo, né? Se, pois, eu não souber o sentido... Cadê? Falar o que fala será estrangeiro, né? Para aquele que fala, o que fala será estrangeiro para mim, porque eu não estou entendendo o que ele está falando, é outra língua, né? Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai. Nossa! Meu pai, essa Bíblia é muito grossa, é muito grande. Melhor tirar as coisas que tá. Deixa eu botar ela mais para cá. Pronto. Acho que assim vai ficar melhor, tá? Então vamos lá. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai. Cadê? Procurai abundar neles para a edificação da congregação. Por isso que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quer fazer, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Entenderam aí, gente? Aquele que ora em espírito, né? Aquele que ora em línguas estrangeiras, certo? Tem que ter intérprete, tá? E o que Paulo defende aqui é a nossa mente, tá? Paulo fala que é fundamental. Gente, como é que as pessoas não entendem um negócio desse? Meu Deus do céu. Paulo fala que é fundamental quando se cultua, né, ao Eterno, as pessoas entenderem, tá?
Paulo nunca defendeu um culto de êxtase emocional. O culto aceitável a Deus é um culto racional, é um culto lógico. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, mas vou dar continuidade, sim, a essa palavra, né, a esse estudo, que é muito bom para nós entendermos mais o significado do falar em línguas.